Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Hoje cedo, a Polícia Federal realizou uma nova operação em relação ao alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Houve vários mandados de prisões de coronéis e vários mandados de busca e apreensão. Exatamente isso. Você lembra que, a princípio, esses coronéis, que são os cabeças, o alto comando ali, da Polícia Militar do DF, que foram investigados, estavam sendo investigados pela omissão em relação ao ataque aos três poderes em Brasília, dia 8 de janeiro? Você lembra do ataque? Lógico que lembra, né, meu querido, minha querida? Então, foi descoberto agora que eles não só agiram com omissão. Não, Andréia, não. Eles não foram só omissos em tentar conter e combater a invasão dos três poderes. Não, não. Eles, pelo que está nos autos do processo de investigação feito pela Polícia Federal, concluído, entregue para a PGR, Procuradoria-Geral da República, que pediu essas prisões e buscas e apreensões, eles participavam de uma verdadeira organização criminosa, que tinha como fim o golpe de Estado. São mais de 100 páginas, tá? Essa denúncia, onde a Procuradoria-Geral da República pede a prisão de todos esses coronéis. Descobriram várias conversas de WhatsApp envolvendo esses coronéis, dentre os quais eu cito o coronel Marcelo Casimiro, o coronel Paulo Bezerra, o coronel Kleber Rosa, o coronel Rafael Pereira, dentre outros. Eles incentivaram e queriam o golpe. Tem conversas de WhatsApp entre eles em que eles falavam em prender Lula, tem que prender Lula mesmo, fechar o Supremo Tribunal Federal, aí vai ter o golpe, os militares vão tomar conta, aí nós vamos criar um Supremo Tribunal Federal composto só por militares. Tudo isso em conversas entre os coronéis, entre o alto comando. Tanto que eles colocaram apenas 200 homens para ir ali combater os golpistas. E a maioria desses que foram colocados ali para combater os golpistas não tinham experiência nenhuma. Estavam em formação ainda, no curso de formação. E eles tiveram informações, sim, que haveria o golpe. Tem conversas de WhatsApp em que infiltrados da polícia lá no acampamento entre os golpistas avisaram: olha, a coisa tá feia, eles estão falando até em matar e morrer. A situação é feia. E tudo isso adveio a partir de uma ampla investigação da Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. André Augusto Aras agiu? Foi? Não. Foi escolhido um outro procurador da República para fazer essa denúncia e toda essa investigação junto à Polícia Federal, em que desembocou em muitas provas, em muitos documentos robustos. Novamente, parabéns para a Polícia Federal, entende? Em que esses coronéis vão responder por golpe de Estado, por organização criminosa, por omissão e perderão as suas fardas se forem condenados. Porque é muito grave essa situação. E, gente, está tudo nos autos do processo. Conversas golpistas de baixo calão dessas altas autoridades que tinha o poder, dever de agir e não agiram. O Distrito Federal abriga os três poderes, recebe dos cofres públicos, quase que não sai, recebe dos cofres públicos a Polícia Militar, Polícia Civil e o Bombeiro Militar do DF, exatamente porque eles são os responsáveis por fazer toda a segurança dos três poderes que estão ali no território do Distrito Federal. E não só se omitiram, muito mais grave do que isso, participaram enquanto uma verdadeira organização criminosa fardada. Isso é muito grave. E todos agora estão presos e vão responder pelos seus atos criminosos, porque eles agiram não como agentes do Estado,
mas agiram querendo que Bolsonaro voltasse. Tinha conversa lá falando isso, que tinha que prender o ladrão, o Lula, que Bolsonaro ia voltar, ia ser instituído um governo militar, um Supremo Tribunal Federal composto por militares, Alexandre de Moraes seria preso, enfim. Uma balbúrdia total, golpistas total, não foi à toa. Aquela história, houve um apagão na segurança pública do Distrito Federal, apagão bulufas, foi tudo orquestrado, foi tudo ali planejado, arquitetado para que houvesse o golpe. Só não houve, porque de fato e de verdade as instituições, cabeças, agiram a tempo e a contento. Senão teria havido golpe, sim, se dependesse desses fardados que são tão golpistas quanto aqueles que foram ali nos três poderes para depredar, dispostos a matar e morrer, como tem mensagens de WhatsApp de policiais infiltrados ali no grupo do acampamento em frente ao QG do Exército ali do Distrito Federal. A casa tá caindo. E vou te contar uma novidade. É só o começo. Tem muito mais gente para cair. Principalmente, quem? O chefe Mor. E falando em chefe Mor... Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, decidiu fazer uma confissão à justiça e apontar o ex-presidente Jair Bolsonaro como mandante no caso das negociações das joias. A informação, segundo a revista Veja, vem do novo advogado de defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt. Eu sempre falei aqui no canal que dois tinha mais a perder. A princípio, quem tinha a perder demais era quem, Andréa? Mauro Cid. Tinha muito a perder. Quando o pai dele foi envolvido, aí, querida, a casa caiu. Os dois têm muito a perder, uma farda de coronel, uma farda de general. E com o novo advogado César Bittencourt, acabou. Mauro Cid vai fazer uma confissão? Não é uma confissão que ele vai fazer, não. É mais do que isso. Confissão é quando ele fala que fez e assume pronto. Ele vai fazer uma delação premiada, que significa o quê, Andréia? Ele não só vai dizer que vendeu as joias, não, eu realmente vendi as joias, eu assumo. Ele não vai falar só confissão, não. Isso seria só uma confissão que teria diminuição da sua pena em 1/6, se ele confessar. Mas ele não quer pena, ele não quer perder a farda, ele não quer que o pai dele vá preso. O que ele vai fazer? Uma delação premiada, que significa o quê? Vai falar que fez, por que fez, como fez e quem mandou fazer. Ele vai falar que vendeu as joias, quem mandou vender foi Bolsonaro, o seu superior, o presidente da República à época, que deu a ordem ao ex-ajudante de ordem dele, Mauro Cid. E mais do que isso, não basta só isso não, a delação premiada não, para ele ser isento de pena. Ele tem que indicar provas do que aconteceu e indicar outros envolvidos nessa organização criminosa criada no Palácio da Alvorada para furtar, desviar, subtrair bem público de altíssimos valores para o bolso do cara pálida. Então não é confissão, como estão colocando aí, não é confissão não, isso é delação premiada. A confissão, ele vai continuar preso, vai responder do mesmo jeito. Só vai ter a diminuição da pena em 1/6. Agora, se ele fizer a delação premiada, em que ele vai entregar o chefe Mor, quem mandou? Quem mandou, né, gente? É tão difícil descobrir. Quem era o dono das joias, não é? Não era ele, era o Estado brasileiro, mas foi ele que ganhou enquanto no cargo. E indicar qual foi a participação de cada um dos envolvidos e investigados nessa trama de apropriação e vendas das joias ilegalmente. Qual foi a participação, inclusive do seu pai, Mauro Cid, em que eles vão fazer, pode ter certeza, uma delação premiada em conjunto. Pai general e filho coronel. Se eles fizerem essa delação, indicando meios de provas e entregando terceiros,
os outros criminosos envolvidos nessa organização criminosa, ele pode ser isento de pena. A pena dele pode ser zerado. É o que nós chamamos de perdão judicial. Bolsonaro será preso nas próximas semanas. Polícia Federal vai ouvir novamente Mauro Cid, porque ele vai fazer essa delação. Ela terá que ser homologada e a Polícia Federal, a partir disso, vai intimar outros envolvidos, notadamente o chefe mor Bolsonaro, Michele Bolsonaro, dentre tantos outros envolvidos nesse esquema criminoso de muambagem com dinheiro ali, com joias dadas ao cargo da presidência da República e não à pessoa Bolsonaro. A casa está caindo. Se não bastasse isso, tem a outra situação do hacker Walter Delgatti, que ontem abriu o bico e falou tudo. Eu já tinha dito aqui para vocês, se tem alguém que é bico aberto, eu disse para vocês, era Walter Delgatti. E ele entregou tudo. A situação é tão feia que Carla Zambelli já foi internada no hospital, viu, gente? É estratégia de bandido covarde. Fica doente e vai para o hospital, com medo de ser preso. Daqui a pouco é Bolsonaro, dá uma diarreia, também vai para o hospital, vai falar que tá doente. Pode esperar que você vai ver. Então, Carla Zambelli já internou ontem, foi para o hospital, disse que não estava bem. Walter Delgatti entregou tudo, disse que foi Carla Zambelli que contratou, foi Bolsonaro e ela que pediram para ele invadir a urna, ele disse que não tinha como invadir a urna, o código-fonte, aí pediram então para ele fazer uma urna fake, para ele fazer um vídeo explicando uma urna fake, que o 22 podia virar 13, colocar nas redes sociais, enfim, falou, o Bolsonaro falou para ele participar das reuniões do Ministério da Defesa, que era uma ordem dele e que era para ele ir, e foi ele que fez aquele relatório, toda a base daquele relatório feito pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa, que foi entregue pelo TSE, colocando em xeque alguma situação das urnas, foi ele que fez, baseado naquilo que ele repassou, e que ele disse que não tem como invadir o código-fonte, que ele fica trancado num cofre, enfim, ele entregou tudo. E Bolsonaro disse que ele não precisava se preocupar. Ele falou, e se eu for preso? Bolsonaro falou, não precisa se preocupar. Se você for preso, eu te solto. Eu mando prender o juiz que mandar te prender. E eu te dou indulto, te dou a graça, a anistia, o perdão. O mesmo perdão que ele deu pro bandido lá, Daniel Silveira, que o Supremo Tribunal Federal derrubou. Então, meu querido, a casa tá caindo. A cada dia é um novo fato que indica o autor, o cabeça de toda essa trama golpista, não só em relação ao dia 8 de janeiro, mas notadamente em relação ao roubo ali do Palácio e do Estado brasileiro em relação às joias, que é quem o cabeça? Quem que é, gente? Quem que é o cabeça? É o cara pálida. É Bolsonaro e a casa tá caindo. Inclusive, Walter Delgatti já foi colocado sob proteção policial. Walter Delgatti foi colocado sob proteção policial e pode ter certeza que Mauro Cid e o seu pai e sua família também, nesse momento, tem que estar com proteção policial. Por quê, Andréia? Se trata de uma organização criminosa de décadas que vem ali reverberado com as suas ações criminosas dentro dos gabinetes, dentro dos corredores e para além disso, tudo envolvendo a família Bolsonaro. São perigosos e eles precisam se cuidar. Inclusive, dentro desse contexto, você não acredita que a cínica da senadora Damares ameaçou Walter Delgatti lá na sessão ontem da CPMI? Olha o homem que está te defendendo. Olhou para mim, e o vídeo está aqui, e me chamou da mesa aí, presidente, 3 vezes que eu sou bandida. Ele disse, bandida é a senhora, 3 vezes. Oh, não me diga! É dessa forma que o senhor vai tirar seu cliente da cadeia, vindo a uma comissão e chamar uma senhora, eu sou uma senhorinha, sou uma idosa, de bandida. Só vou dizer o seguinte, a vida dá volta, e é a tua vida que está em risco. Viu? A tua vida que está em risco. Ela tem que ser intimada para explicar em que termos que ela disse que é a sua vida que está em risco. O que ela quis dizer com isso? É uma ameaça velada? Pois minha querida e meu querido,
estão desesperados. Tá com medo, né? Tá com medinho, tá desesperada. A Damares da Goiabeira. Por quê? Porque tem rabo e deve também, não é? Quem que tentou explodir a bomba lá no aeroporto de Brasília trabalhava no gabinete de quem? De quem que trabalhava? Um dos golpistas lá que tentou explodir a bomba em Brasília, no gabinete da Damares, Inclusive um que tá foragido, que é o jornalista, eu acho que é o Wellington, tentou entrar ali como um dos jornalistas lá no Uruguai, no Paraguai, onde Lula ia estar. E logo foi detectado que era esse cara que está sendo procurado pela justiça. Lula também tem que tomar muito cuidado com a sua segurança. Muito cuidado por causa desses golpistas aí, dentre os quais estava no gabinete de Damares, Deve. E o Ariovaldo Moreira, advogado do hacker, vai defendê-lo assim, com a verdade, para que ele seja isento de pena e mostre de fato de verdade quem são os cabeças e os mandantes. Mas outro episódio que eu quero mostrar para você, em relação ao Marreco. Essa parte aqui a gente tem que ver, em que Walter Delgatti chama ele de bandido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Não me diga. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Toma! Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Isso é um ditado antigo, gente. Quem fala o que quer tem que estar pronto para escutar o que não quer. É bandido querendo imputar o dedo para outras pessoas. Walter Delgatti não é santo, mas ele teve a coragem de fazer o que muitos não tiveram, que é entregar o chefe mor. Teve a coragem de abrir a porteira e agora vai passar a boiada inteira, porque a casa caiu e a cada dia Bolsonaro ficará mais isolado. Ninguém vai querer se vincular. Não vai ter como mais, defender. Não vai ter como mais justificar o chefe mor. E não adianta aparecer Marreco, Pato, a Bananinha, Carluxa, não adianta nada dessas conversas, dessas situações ridículas em que acham que vão enganar alguém. Não vão mais, a casa caiu. E Bolsonaro a cada dia será mais isolado e a sua prisão será decretada por uma questão de justiça. Isso eu não estou nem falando do genocídio em relação à Covid-19. Não estou nem falando disso. Mas essa situação é objeto de investigação, viu? É objeto de investigação. E vai ser outra situação que vai vir como uma bomba nas costas de Bolsonaro. Porque Bolsonaro foi o grande responsável por milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas com a compra da vacina antes e se ele não tivesse feito aquela campanha anti-vacina, anti-uso de máscara e sendo um vendedor de remédio, né? Que ele vendia remédio, o cloroquina, toda aquela patadaguada lá, para justificar a sua omissão e para suplantar, para omitir, para tampar a sua incompetência, o seu negacionismo e toda aquela situação horrorosa que desembocou em mais de 700 mil mortes. E hoje ainda, digo em causa própria, muitas pessoas de milhares de famílias estão sofrendo e sofrendo muito com as sequelas da Covid. E muitas coisas poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro não tivesse tido a postura antivacina e negacionista como teve, e morosa no sentido de comprar a vacina logo, o mais rápido possível. E a questão do golpe, toda essa situação. E esses seriam os meus comentários de hoje. Bolsonaro será preso e a justiça será feita. E não adianta Bolsoninho vir, porque não tem mais como justificar e defender Bolsonaro. Não tem como mais. Envolvidos em uma verdadeira organização criminosa, que não é só uma organização criminosa, são várias organizações criminosas, seja da questão da Covid, seja da questão das joias, seja da questão do golpe, seja da questão das urnas, enfim, várias organizações criminosas que foram perpetradas
a partir desse desgoverno chamado Bolsonaro. E a casa caiu. A casa caiu e Bolsonaro será preso. Esses são e seriam os meus comentários, mas eu quero saber o seu comentário, pois ele é o mais importante para mim. E dá aquela paradinha, curte a live e compartilha. Nós fazemos parte dessa luta e somos resistência. Sim. E queremos Bolsonaro na cadeia. Se você pensa assim, curte, comenta, compartilha, tá bom? Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre, muito obrigada. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.